Cumprimento o presidente da casa, vereadores, vereadora, o público que nos assiste hoje aqui presencialmente e todos aqueles que estão em casa. Dandy, não se preocupa que todo mundo fica nervoso quando vem para cá. Eu acho que aqui é sempre um lugar perigoso. Há um tempo atrás, eu sempre acho que temas polêmicos devem ser discutidos, e quanto mais discutidos, melhor. Há um tempo atrás, eu assisti um desses físicos teóricos dando uma palestra, no qual ele dizia assim, que se toda a informação registrada na humanidade nos últimos 5.000 anos, desde o desenvolvimento da escrita, pudesse ser comprimida e coubesse dentro desse anfiteatro, a pessoa que pisou nessa terra, o humano de maior conhecimento, seria mais ou menos um grão de poeira. O conhecimento, a informação, ela é muito abrangente, e por mais que você estude ou se dedique ao longo de toda a sua vida, você nunca vai saber tudo e você nunca vai conhecer tudo completamente. A ignorância, que hoje tem o termo pejorativo de a pessoa ignorante isso, a pessoa ignorante aquilo, mas a ignorância é uma característica que nós carregamos conosco. E admitir a própria ignorância é você buscar evoluir cada vez mais através da informação para transformá-la em conhecimento. Somos nós que decidimos se seremos uma partícula de poeira parada em uma mesa ou flutuando no ambiente em busca da informação. Para aquele que se contenta no lugar que está, numa mesa, ele vai acreditar que tudo aquilo que ele tem de informação, de tudo aquilo que ele tem de conhecimento, ou já aprendeu, ou está próximo demais. Por isso que se diz que quanto mais a pessoa conhece, na verdade, mais ela descobre que tem para conhecer e para aprender. Eu vi que o assunto foi polêmico na semana passada, acompanhei nas redes sociais. Isso sempre levantou muita discussão. E eu sempre me manifestei buscando dar a minha opinião, mas ao mesmo tempo abrindo para conhecer os outros. E isso às vezes foi agradável e às vezes não é. Isso acontece. Mas eu lembrei que quando foi gerado novamente esse termo, ideologia de gênero, e ainda mais aqui na Câmara, eu lembrei de uma matéria que eu li há muitos anos atrás, acho que no início da invasão do Afeganistão, onde um soldado foi ferido, e esse soldado, ao passar pela cirurgia, descobriram que ele tinha um útero não desenvolvido. Passado mais um tempo, isso na eleição passada, eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe, e que ela me contou dos problemas que o seu filho, hoje filha, passou ao longo desde o nascimento e até a adolescência. E eu quero aproveitar esse momento para desmistificar alguns conceitos que eu até também já utilizei e citar que a própria evolução natural que nós temos, o que nos traz como a evolução da natureza em si, que todos nós, desde que quando nascemos, todos nós temos determinadas mutações. Se calcula que cada indivíduo, cada ser humano tenha pelo menos 2 mutações genéticas, e isso é o que faz da lei, isso é o que cria, o que gera a lei da evolução. Algumas dessas mutações melhoram, algumas mutações pioram, alguns determinados setores. Fora as mutações, eu ainda gostaria de citar que temos várias síndromes. E acompanhando as discussões na internet sobre esse assunto, nós escutávamos muito algumas defesas de que há homem XY, mulher XX. E eu lembro também do passado, ainda da época da escola, que essa é uma falsa defesa que muitas vezes a gente utiliza. A cada mais ou menos 600 homens, nós temos um caso, que eu até anotei aqui, de síndrome de Klinefelter, e essa é apenas uma das síndromes ligadas a fatores genéticos e sexuais. E essa síndrome, ela faz com que esses homens, 1 em 600, tenham não apenas o XY, mas mais um cromossomo X. Muitas vezes mais um terceiro cromossomo X e até um 4º cromossomo X. Quando a gente fala em questão de ideologia de gênero, mudança de gênero, aquela classificação que parece uma senha, GLBT, coisa e tal,
Nós temos que, primeiramente, observar que isso não é escolha e que isso não é opção. E por mais que você pense de uma forma diferente, você tem que saber que isso é um fator científico. Então, quando nós falamos para professores, quando nós estamos falando de trabalho dentro da questão sexual das escolas, nós temos que saber que os professores trabalham com crianças que são afetadas por vários tipos de síndromes e que eles têm que fazer um tratamento, identificar muitas vezes, porque próprios médicos e famílias não identificam, trabalhar em cima disso. Eu lembro que certa vez saiu uma matéria que causou uma repercussão, que uma criança de 9 meses estava recebendo doses hormonais para mudar de gênero, coisa e tal. Na verdade, ela estava sendo tratada. Essa síndrome que eu citei, ela não apenas não desenvolve a parte masculina, mas como o homem, aparentemente, fisicamente como homem, ele não tem os órgãos sexuais desenvolvidos, ele cria a mama, ele vai ter voz fina, tem menos pelos, ele, em geral, não pode desenvolver atividade sexual. Claro, mesmo dentro dessa síndrome, a maioria é homem normal, como qualquer um. Mas, dependendo do grau, isso é elevado. E quando a gente fala nessa questão sexual dentro da escola, a gente tem que lembrar que é o professor, muitas vezes, quem identifica e que tem que fazer o trabalho dentro com os colegas e com os pais. Aí algumas pessoas vão me dizer, e os demais, Fernando? Tá, os demais. Bom, se uma pessoa chegou no grau de maturidade, que ela já passou pela fase de curiosidade, pela fase de descobertas, que ela se sente agradável e realizada, mudando de gênero, sinceramente, não é problema meu, nem como pessoa, muito menos como vereador. E acredito que não seja problema de mais ninguém. Essa questão toda que é levantada, esse tema polêmico, que muitas vezes é levado para um lado político, no fundo, não altera a vida de ninguém uma pessoa ter escolhido A ou B, ou nenhum dos dois. E isso a gente tem que começar a levantar e começar a repetir. Uma pessoa, se ela mudou de gênero ou não é sinônimo de que não tem caráter, não é sinônimo de que não é um bom profissional. Aliás, eu costumo dizer que nada melhor para combater o preconceito do que o exemplo. E hoje nós temos exemplos muito grandes de pessoas que mudaram de posição, mudaram de orientação e, ao mesmo tempo, são ótimos seres humanos e ajudam muitas pessoas. Falando nisso, continuando no caso, e se essas pessoas que decidirem por algum momento na vida que não é o que elas desejam, fazer uma transição, sabemos que não vai ser nem a família incentivando ou reprimindo, por melhor que seja as intenções dos pais, que vai fazer com que essa alteração, que esse processo não se evolua. E isso nós sabemos que independe de questões sociais, econômicas ou culturais. A pessoa define por ela mesma. Dessa mesma forma, que eu acho que muitos aqui concordam, e que é o tema que foi levantado na questão passada, da mesma forma, não entendo que seja um professor incentivando ou reprimindo, por melhor que sejam as condições, que vai alterar a decisão desse indivíduo futuramente. Porém, é óbvio, e isso, como a Dandi falou, não está no quadro, não está no plano de ensino utilizado aqui, deixo bem claro, mas que todos os pais, que a grande maioria dos pais tem essa preocupação. E tendo essa preocupação, é mais do que natural que eles venham a procurar os professores para saber aquilo que está sendo dado em sala de aula. E isso não é apenas, não está sendo uma coação ao professor, mas sim a oportunidade de cada um dos professores de falarem que não fazem nenhum incentivo, que não produzem nenhuma informação duvidosa e que não atinjam a criança no seu desenvolver, desfocando ou antecipando decisões que não cabem a ela nesse momento. Então, eu entendi nas palavras do Tatá passado, que talvez ele tenha falado de uma forma um pouco mais emocional,
mas que sim, que todo pai tem o direito de saber quais são os processos. Todo pai, na dúvida do que está acontecendo, deve sim procurar o professor, e através dele o professor deve passar todas as informações para trazer tranquilidade às famílias e entender o trabalho que está sendo realizado. Eu digo isso porque eu também recebo, como o Tatá recebe, nós recebemos sim. E por mais que a gente possa dizer que 99% dos professores sabem diferenciar, a gente sabe que existe sim em todas as categorias, em todos os profissionais, existe alguns que por antecipação ou por desinformação acabam fazendo alguns comentários ou passando conteúdos que vejam a deixar em dúvida o trabalho, e isso chega aos pais. Entende? Oi. Tudo bem. Ok, de conteúdo, tudo bem, não é polêmica, mas que o monitoramento deve ser feito, sim, pelos pais. Isso faz parte e vai ser um trabalho a mais, como a Dandi mesmo falou, o gigantesco e complexo trabalho feito dentro de sala de aula, e que é monitorado, não apenas pelos professores entre si, mas também pelos pais. Então, essa questão de você ir buscar, e me desculpem, mas não há profissão que não haja alguém que haja de uma forma, com o melhor das boas intenções, que venha a causar uma certa dúvida de colocação. Isso é uma coisa natural. Eu mesmo falando aqui, sou entendido de uma forma por uns e de outra forma por outros. Isso faz parte. Então, e a autocorreção faz parte de qualquer sistema que a gente trabalhe. Então, se vier por acontecer, que a gente possa identificar, que a gente possa repassar de uma forma melhor. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, é um assunto extremamente delicado, a maneira como é trabalhada é a melhor possível, eu tenho total certeza que é feito isso nas escolas, mas eu, certamente, ao ser requisitada a minha opinião ou a minha informação de determinadas situações, eu vou pedir para que os pais venham a conversar com os professores. Eu acho que esse é o correto, e os professores vão ter a oportunidade de repassar aos pais todo o serviço que é feito, até com relação ao combate ao preconceito. Porque muitas pessoas elas entendem que o combate ao preconceito, na verdade, é uma ideologia de gênero, quando, na verdade, isso tem uma outra função. Concordando ou discordando do momento adequado, não cabe a mim, eu não sou da área de educação, não cabe a mim, obrigado, da área de educação, mas até me perdi agora. O momento adequado para isso, né? Mas que muitos pais entendem que aquilo que foi passado foi uma ideia da qual eles não compreendem e não entendem que isso é um combate ao preconceito, que quanto mais cedo possível a gente puder passar de que todos nós somos iguais em capacidade, que todos nós somos iguais em desejos, em ambições, em conhecimento, mais cedo a gente pode combater e poder realmente trabalhar de forma igualitária para todos. Bom, obrigado, senhor presidente, era isso.